Olá, tudo bem? Eu sou a Gabi Souto e hoje eu quero conversar com você sobre a compulsão alimentar, um tema que nem sempre é fácil abordar. Talvez você já tenha se visto na seguinte situação: comendo de forma descontrolada, sentindo um alívio momentâneo e logo em seguida sentindo uma culpa enorme. Ou talvez você não passa por isso, mas você conhece alguém que passa por isso e você não sabe como ajudar. Eu quero que nesse vídeo você encontre acolhimento, sem julgamentos e sem sentir vergonha, porque a compulsão alimentar não é falta de controle, ela é uma dor disfarçada de fome. Então fica aqui nesse vídeo comigo e vamos conversar sobre esse tema. Como eu já contei aqui para vocês no meu primeiro vídeo do canal, que eu vou deixar linkado aqui para você assistir depois desse, eu luto contra a compulsão alimentar há muitos anos. Hoje em dia, de uma forma infinitamente mais controlada, mas ainda luto com ela rumo à superação. E hoje, com essa bagagem que eu carrego, eu consigo te ajudar a você vencê-la também. Nesse vídeo, nós vamos conversar sobre o que se passa no corpo e na mente e também vamos conversar sobre passos práticos que você pode usar para começar a se curar. Um dos sintomas da compulsão alimentar é quando a gente come uma grande quantidade de comida de forma descontrolada, sem estar realmente com fome e sem conseguir parar. Esses alimentos, muitas das vezes, não precisam nem ser alimentos que de fato a gente goste. Às vezes são qualquer tipo de alimento, só porque a gente precisa se encher de alguma coisa, preencher algum vazio que está dentro da gente. Aí logo em seguida vem a culpa, o arrependimento, e aí o ciclo vai sempre se repetindo. Que aí quando passa já muitas das vezes essa sensação, vem uma outra crise, você entra nesse ciclo de novo, sente culpa e assim vai virando uma bola de neve. Mas o ponto aqui é, a compulsão ela não é sobre comida, ela é sobre emoções que não estão bem resolvidas dentro de você. A comida ela vai entrar para preencher alguma coisa que esteja faltando. Afeto, descanso, segurança ou até mesmo paz. O problema é que esse alívio que a comida acaba gerando dura pouco tempo e logo em seguida você sente um vazio de novo. Acredite, eu te entendo bem. A compulsão tem várias causas, físicas e emocionais. Do ponto de vista emocional, ela surge quando usamos a comida como anestesia, para lidar com a ansiedade, para aliviar a solidão e até mesmo para compensar o estresse, por exemplo. Já do ponto de vista biológico, que é o ponto de vista físico, há um desequilíbrio hormonal entre os hormônios da fome e da saciedade, como a grelina, a leptina e a insulina. Dietas restritivas demais ou longos períodos de jejum aumentam este desequilíbrio. E o corpo acaba respondendo com mais fome, mais desejo por alimentos calóricos. E nisso daí já é o gatilho para toda a compulsão vir e a pessoa começar a descontar todos os tipos de emoções na comida. E por mais que eu, por exemplo, ache a estratégia do jejum intermitente muito válida e gosto muito de aplicar para a minha vida, tem todo um passo a passo que precisa ser seguido. Não é a gente começar a fazer jejum de qualquer forma. Mas esse não é o foco do vídeo de hoje. Depois eu vou trazer também um vídeo falando sobre esse tema do jejum intermitente, porque eu acho ele muito interessante como uma estratégia e inclusive aplico na minha vida, que sou uma pessoa que luta contra a compulsão alimentar, mas ele tem me ajudado muito a lidar com ela. Continuando, vamos entender o padrão que a compulsão alimentar costuma seguir. Primeiro, ela passa pela restrição, onde você tem aquele pensamento, a partir de amanhã eu vou comer direitinho. E aí você coloca na sua cabeça que você vai seguir 100% aquele planejamento programado. Nesse pensamento, você já se coloca de forma restrita, porque você está acostumado muitas das vezes a comer coisas gostosas no seu dia a dia, que você gosta de ter na sua rotina, e simplesmente do nada você quer dar um estalo a partir de amanhã e agora não vou mais consumir nada dessas coisas e eu vou seguir uma alimentação direitinho. Não é bem assim. A gente precisa de todo um planejamento e de todo um passo a passo para a gente conseguir ir avançando nas etapas. Um acompanhamento nutricional para uma pessoa que não tem uma patologia da compulsão alimentar, ele é prescrito de uma forma. Para uma pessoa que tem a compulsão alimentar, a gente precisa fazer esse acompanhamento de outra forma, de uma forma mais calma, para essa pessoa conseguir ir aderindo a esses hábitos alimentares e se curando da compulsão alimentar. O segundo padrão da compulsão alimentar já é a fome intensa, que é quando o corpo, depois de estar passando por uma restrição alimentar severa, ele começa a sentir mais fome, mais necessidade de comer, então ele começa já a querer reagir. Então primeiro veio lá aquela restrição que você fez,
de a partir de amanhã eu começo a fazer dieta, você já se restringe e segue naquilo dali. Logo em seguida, com essa aplicabilidade, o seu organismo ele já começa a sentir ali uma necessidade de fome intensa, e que nem sempre é física, mas junta justamente com a emoção. E aí, em seguida a isso, vem o descontrole, que é o passo 3 desse padrão, que aí é quando o impulso vence e você vai lá e come sem ter controle nenhum. Esse padrão vai gerando uma relação de punição e de recompensa com a comida. E o primeiro passo para quebrar esse ciclo da compulsão alimentar é tirar a comida desse espaço de inimiga. A comida ela não é sua inimiga, mas ela também não deve ser a fonte de satisfação de todos os seus sentimentos da vida. Então a recuperação ela vai começar com pequenas mudanças, não com dietas mirabolantes, com dieta super restritiva. Até porque o foco inicial para quem tem compulsão alimentar não é meramente emagrecer, porque geralmente uma pessoa que tem compulsão alimentar, ela está sim acima do peso. Mas o foco da cura da compulsão alimentar, inicialmente, não é a pessoa emagrecer, mas a pessoa justamente conseguir aprender a comer e ir vencendo a compulsão alimentar. Consequentemente, muitas das vezes a pessoa já vai perdendo um peso, porque sim, o déficit calórico acaba existindo. Então a pessoa ela consegue já ali ir eliminando um peso aliado juntamente a isso. Mas o foco inicial não é esse. O foco inicial é a gente conseguir fazer essa transição de forma adaptada para a pessoa se encaixar em um padrão alimentar saudável e ela conseguir ir vencendo a compulsão alimentar, aliado a todos os hábitos positivos que ela precisa ter ali na vida encaixado, como sono, atividade física, por exemplo. Quando a gente planeja uma rotina alimentar equilibrada, o seu corpo ele volta a se sentir de forma segura de novo. E assim ele consegue começar a continuar colocando as rédeas para seguir o caminho livre da compulsão alimentar. Eu vou te citar aqui, por exemplo, um exemplo de uma alimentação que você pode ter no seu dia a dia. No seu café da manhã, você pode comer um pão com ovo, queijo, uma fruta. No seu lanche da manhã, você pode consumir um iogurte com uma fruta e castanhas, por exemplo. No seu almoço, você pode consumir arroz, feijão, salada, legumes e uma fonte de proteína, carne, peixe, frango. No seu lanche da tarde, você pode comer uma tapioca com ovo e queijo, por exemplo. E no seu jantar, você pode repetir a mesma opção do almoço. E ainda a gente pode também estar acrescentando, às vezes, após o almoço, uma sobremesa, como um docinho que você goste, um chocolate ali numa porção calculada para sua especificidade que não vai te atrapalhar nos seus resultados, um doce de leite, uma goiabada, enfim, temos N opções e que vamos encaixar de acordo com o seu gosto individual também. Isso é muito importante, por quê? Porque gera uma aderência sua à dieta e ao planejamento. Você consegue se sentir bem alimentada com a quantidade de comida que for prescrita ali para você. Você consegue se sentir bem também emocionalmente, porque você não vai estar sentindo falta da comida e assim vai poder estar lidando melhor com as questões emocionais que acabam às vezes causando as suas crises compulsivas e assim você vai conseguindo ter uma aderência, vai conseguindo progredir e superar a compulsão alimentar. É importante entender que quando o seu corpo ele se sente seguro, a sua mente ela também começa a confiar em todo o processo pelo qual você está passando. E aí assim a compulsão vai perdendo força. Agora eu quero falar para você algumas atitudezinhas simples e pequenas que podem te ajudar grandemente a vencer a compulsão alimentar. A terapia cognitivo-comportamental pode ser muito válida para você, porque ela vai te ajudar a lidar com as questões emocionais para você ir superando melhor. Comer com atenção plena, naquele momento de comer, desligar telas, televisão, celular, se distanciar do que vai tirar sua atenção e focar na comida. Isso às vezes de início pode parecer um pouquinho difícil, porque a gente está sempre ali ligado, né, nos aparelhos eletrônicos, mas se você fizer isso e conseguir prestar mesmo atenção no seu prato de comida, olhar a porção que você está comendo, apreciar aquele alimento, degustar ele, para fazer toda essa recepção do cérebro com a boca, você vai ver que vai fazer um efeito muito grande. Uma dica também muito boa é você registrar emoções. Emoções que você está sentindo antes de comer e emoções que você sente após comer. Quando você vai comer, você pode anotar. Eu estou me sentindo agora cansada antes de comer. Depois que você comeu, você se sentiu reconfortada, por exemplo, você anota ali.
que assim você vai entendendo o padrão do que você sente antes de comer e depois de comer. É muito importante também você praticar alguma atividade física. A atividade física, ela não vai vir aí como um intuito de punição, de algo como um sacrifício que você precisa fazer, mas ela precisa vir para você como algo que você realmente sinta prazer. Por isso, busque alguma atividade física que seja de seu interesse. Às vezes colocar uma música no YouTube e dançar, às vezes ir para a academia, fazer uma aula de funcional, às vezes fazer a musculação, fazer um yoga, fazer um pilates, fazer uma natação. Temos infinitas possibilidades de atividade física que você pode praticar. O importante é você se colocar em movimento. Com o movimento, o seu corpo vai liberar hormônios de dopamina e que vai te deixar mais relaxado, vai conseguir administrar melhor as suas emoções e isso vai ser mais um aliado em busca da cura da sua compulsão alimentar. Uma atitude muito importante para complementar todas essas outras dicas que eu acabei de citar para você é você exercitar o perdão consigo mesmo. Porque no processo de cura contra a compulsão alimentar, você não vai simplesmente acordar de um dia para o outro, seguir essas dicas que eu te falei e pronto, você está curado. Não, é um processo. Então, esse processo vai o quê? Minimizando cada vez mais as suas crises de compulsão alimentar. Se elas aconteciam 3 vezes por semana, você seguindo cada vez mais essas dicas e todas essas orientações que eu te passei, você vai ir reduzindo aos poucos para 2 vezes por semana, 1 vez por semana, 2 vezes ao mês, 1 vez ao mês, até que assim você consiga se curar. Mas tudo isso é um processo. Então significa que as crises, elas muito provavelmente ainda vão acontecer. O importante é que você esteja ali lutando, trabalhando com esses bons hábitos e que você esteja vendo progresso e melhora pouco a pouco ao longo do tempo. A cura não é linear. Tem dias bons e tem dias ruins, mas cada refeição consciente que você fizer, cada treino que você fizer, alguma atividade física que você praticar, você vai ver que você vai estar indo rumo à vitória. Então, se você vive com compulsão alimentar, saiba que você não está sozinho. Não fique se sentindo fraco e nem desista de se cuidar. Saiba que é possível você vencer com acolhimento e cuidado. A comida não é sua inimiga e por mais que possa ter se tornado durante um tempo, é possível você reconstruir essa relação com um passo de cada vez. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não deixe de curtir, de comentar e também de compartilhar com alguém que pode se interessar por esse tema. E lembre-se, você não precisa vencer tudo hoje, mas você pode começar agora. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e até o próximo vídeo. Tchau!